Olá! Hoje, boas histórias sobre envelhecer. Histórias que nos inspiram, que nos motivam. A gente pode se reinventar diversas vezes pela vida, principalmente quando a gente tem sonho, propósito. Hoje eu vou mostrar para vocês uma história de uma mulher muito corajosa, resiliente, criativa. Eu vou apresentá-la melhor a vocês. Eu estou falando de Ethel Kublikowski. Ela é formada em fonoaudiologia, ela é uma empreendedora de mão cheia, fundadora da Tecartes Laços e Soluções, e ela tem uma história rica, gente, de coragem e muita persistência, mas eu vou deixar a própria Ethel nos contar essa história. Bem-vinda, Ethel! Oi, tudo bem com você? Espero realmente poder inspirar alguém a fazer alguma coisa. É até meu propósito de vida. Ai, que bom, Ethel! Vamos começar contando pra gente que idade você tem, se você já casou, se tem filhos, um pouquinho da sua história pessoal, por favor. Então, tudo isso. Eu tenho 69 anos, escorpiana, casei, separei, fiquei viúva, tenho 2 filhos, um eu perdi entre um e outro, e tenho 6 netos. Uau! Que coisa linda! 6 netos? 6. 4 da minha filha, sendo uma enteada, ela tem 3 mais a enteada, que é Manu, é minha neta querida também, todas elas, tanto ela quanto a Bel, meninas, né, tocam a gente. E tem 2 meninos, o Lior e o Gadi, e a Thali, que tem 1 ano, que é a fofa. Ah, que delícia! Ethel, seus pais vieram da Europa, chegaram no Brasil fugidos de lá da guerra? Isso, meus pais vieram fugidos da guerra. Eles iam até para um outro país, porque meu pai já tinha um irmão lá, mas como minha mãe estava grávida, ela não podia embarcar para os Estados Unidos. E eles estavam na Itália e vieram para o Brasil. Minha mãe, sim, minha mãe e meu pai fugiram do gueto e enfim, de uma guerra do Holocausto, né? Uhum. Perderam a família, quase que toda, uma família grande, perderam e vieram para o Brasil. Meu pai tinha paixão pelo Brasil, até por ter sido recebido, e aqui ele conseguiu crescer, e criou os 2 filhos para que tivessem tudo que fosse necessário, e tinha amigos aqui que os ajudaram muito. Que bacana. Você me contou que desde criança, lá pelos seus 10, 11 aninhos de idade, você já sabia o que queria estudar. É isso mesmo? É isso. Eu assisti uma peça de teatro e saí da peça dizendo assim: eu quero fazer isso. Era o diário, não era o Diário de Anne Frank, era uma peça que tinha uma pessoa que cuidava de uma menina que era bem rebelde e tinha uma série de deficiências. E uma delas era a comunicação, a fala, né? E daí saí encantada. Aí fui pesquisar como que era, como que chamava essa profissão, e aí descobri que era fonoaudiologia. Eu fiz fonoaudiologia na PUC, e me formei em 75. E, além de tudo, eu acho que até pela minha infância, que eu sempre participei de movimentos juvenis e tal, eu tinha uma parte que me puxava um pouco ali para o social. Então, eu fui fazer, eu desde estagiária, já na faculdade, fui trabalhar na USEC, num Centro Comunitário de Saúde Mental, como estagiária. Eu entrei como estagiária, e lá, depois que eu me formei, eu criei o departamento, porque não existia, e a gente tinha até a nossa supervisão era com um psiquiatra lá dentro, para tratar das coisas de dentro, e ele tinha uma amiga fonoaudióloga que dava orientação e mentoria para a gente. Que bacana. Então, você exerceu a profissão de Por fono 11 anos, por 11 anos. há bastante tempo. E por que você teve que deixar a profissão? Então, isso vai pela história, né? Porque, assim, eu casei, e daí, quando eu separei, eu falei, bom, crianças por minha conta. Embora
tivesse ajuda e tal, mas falei, tem que ser comigo, eu tenho que prover tudo que eu acho que tem que prover. Faculdade, um bom estudo, roupas, enfim, o que eles precisassem, tanto culturalmente, como física, como emocionalmente. E daí falei assim, fonoaudiologia social, naquela época, não vai dar para ter tudo isso. Eu tentei fazer, eu comecei, não tentei, fui lá e fiz. Eu comecei tendo uma clínica fora e também tentando fazer outras coisas. Porque eu sempre tive habilidades manuais e minha mãe também sempre vendia coisas, embora ela ajudava meu pai numa loja que ele tinha, mas ela sempre fazia outras coisas, né? Eu falei, bom, vamos lá. Aí eu vendi Tupperware, vendi Avon, fiz um monte de coisas ali e foi indo, né? Foi para tentar sustentar. E daí eu vi que não dava para ter clínica, porque, assim, em humanas, você precisa ter uma assessoria, você precisa ter uma professora, um mentor e tal. Tudo isso é dinheiro. Então, eu falei assim, bom, chegou uma hora que eu falei assim, não vai dar. Não vai dar. Eu gosto muito, mas é comunicação, vou trabalhar em qualquer área. Enfim. E daí fui para vendas, vendi bijuteria, vendi brindes promocionais, fui trabalhar, depois aí nessa você acaba conhecendo outras pessoas, outras coisas, daí fui ser gerente numa confecção de pantufas, fiquei um tempo, e daí a pessoa fala. Você trabalhou também em indústria de cosméticos, né? Essa foi bem depois. Então, antes eu tive toda eu tive loja, eu tive confecção, mas eu era muito imatura nesse sentido, porque eu não sabia como era montar uma empresa, o que tinha que fazer, como era essa gestão, não misturar dinheiros, enfim. E a parte financeira, como toda boa humanista, era um caos. Eu não trabalhava muito bem lá essa parte. Bom, mas enfim, eu fui indo, e aí chegou uma hora que meu pai, que até me ajudava muitas vezes, meu pai e minha mãe e tal, até para cuidar das crianças, meu pai falou assim, que tal você ter um emprego? Porque aí você sabe quanto você ganha por mês, por um tempo, até se estabilizar. Eu falei, bom, tá bom. E daí eu fui trabalhar, eu consegui um emprego na FIESP, que é a Federação Israelita do Estado de São Paulo. E eu fui ser secretária meio que executiva, porque tinha eventos e era para eu ajudar na secretaria e ajudar com esses eventos. Então, isso eu gosto de fazer também. Fiz bem e tal, mas fiquei um ano. E daí, depois deste ano, eu tinha uma amiga em comum. Antes de sair, eu já estava espalhando para o mundo. Olha, eu quero sair, alguém tem algum emprego, alguma coisa para eu fazer, estou topando qualquer coisa. Daí ela falou assim, o Levi, seu amigo, também está procurando alguém, porque a assistente dele vai sair. Eu falei, eu não entendo nada disso. Daí fui falar com ele, de qualquer forma. Ele falou assim, eu preciso de uma pessoa de confiança, o resto eu te ensino. Falei, fechado. Aí voltei lá para a FISESP, falei que ia sair, que eles tinham menos de um mês para achar alguém, e que eu estava disposta, mesmo que estando no outro trabalho, a ajudar quem entrasse no meu lugar, porque eu criei uma série de coisas ali. O mais legal de lá foi que eu aprendi a mexer no computador, porque eles tinham tudo em computação, e daí a gente fazia cursos, e eles providenciaram que a gente fizesse cursos, não só eu, como outras secretárias. Isso foi a melhor coisa que eu aprendi lá. E daí eu comecei, daí uns 15 dias depois, comecei na indústria de cosméticos, sem entender absolutamente nada de cosméticos, mas eu entendia de pessoas, e como eu tinha que gerir pessoas, enfim, vamos lá. E daí foi, quando eu entrei, tinha 30 pessoas nessa indústria, era na Liberdade, e quando eu saí já tinha 100 pessoas, aí numa indústria mesmo, em Cotia e tudo mais. E eu fui acompanhando e crescendo lá dentro. Então, aprendi. E embalagem é uma coisa que
me encantou, acho que desde a hora que eu nasci eu gostava de embalagem. Você se apaixonou por embalagens, Eu por já lá. era apaixonada por embalagem, eu sempre gostei de embalagem. Quando a minha mãe me dava um presente para o dia das professoras e tal, para eu dar, eu olhava aquele presente e falava assim, não está com cara de presente, falta um laço, falta um papel melhor, uma dobradura, enfim, eu ia atrás de casa alguma coisa, nem que fosse para embrulhar num pano mais bonito, que sempre tinha muitos em casa, para melhorar aquele presente para dar para a professora, ainda mais quando era professora que eu gostava muito, né? Então, eu acho que eu tenho essa atração por embalagens e papéis, e criança tem um pouco em papéis, em lápis, em laços e tal, e eu tinha isso desde criança. A minha mãe era detalhista, e eu sou muito detalhista, mas ela era detalhista na costura, na comida, mas nesses detalhes assim, ela achava, tá embrulhado, tá bom, eu melhorava sempre. Então, Você aí... queria, você queria cuidar da decoração, né, da imagem, do visual, né, para que Isso, tudo ficasse de acordo com a sua paixão, né, que eram as isso, embalagens. Etel, isso. eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar te interromper só um pouquinho, porque a gente precisa chamar um rápido intervalo para a gente continuar contando a sua história, tá bom? Ok. Vocês não saem daí não, que tem muita história da Etel ainda no próximo bloco. Até já. Voltamos. Hoje nós estamos contando uma história incrível, de muita resiliência e muita criatividade, da Etel Kublikowski. Boas histórias sobre envelhecer. Então, continuando, Etel, aí, depois dessa paixão pelas embalagens, você acabou criando a sua própria empresa, a Tecartes. Como é que foi esse processo? Precisou de muita coragem. Sim e não, eu digo que os laços me escolheram, porque foi assim, eu trabalhei na indústria de cosméticos por quase 20 anos. Num determinado momento, uma cliente chegou para o meu chefe e falou assim, bom, tá bom, eu vou fazer, porque era uma empresa terceirista, então, que fazia cosméticos para as outras, para confecção ou para quem quisesse fazer, e ela queria um acabamento artesanal, ela queria um laço. Daí meu chefe falou na reunião, bom, enfim, isso aqui é uma indústria de cosméticos, e eu falei, chefe, eu e a Tati fazemos, Tati é minha filha. A Tati está doida para ela está precisando de grana e ela faz. E daí, fora do expediente, eu ajudava ela e a gente começou a fazer para essa cliente, dentro da indústria. Então, eu comecei a ter cartas, por isso que eu digo, o laço me escolheu. Eu só vi quando ele me escolheu. Eu Ai, dei que bola lindo. para ele, né? É isso que acontece um pouco durante a vida. A gente precisa ver o que está aparecendo e se não vem de encontro aquilo que a gente gosta, que a gente quer, e se a gente pode daí fazer alguma coisa com isso. Eu acho que foi isso que eu fiz. Então, a gente começou dentro da indústria, pequenininha, ela, não era todo mês que ela pedia, era de vez em quando, e minha filha diz, bom, minha viagem se pagou, estou podendo ir viajar, que ela queria muito, ir para Israel, e daí foi. E aí nós começamos lá dentro, e teve mais alguns clientes que queriam, mas muito pouco. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, de que, puxa, seria uma coisa que seria legal, eu gostei da brincadeira, digamos assim. E daí comecei a divulgar para os representantes que eu fazia aquilo, que era possível fazer, e foi crescendo, encurtando um pouco a história, foi crescendo. Eu tive clientes que eram de fora, eu também revendia embalagens também, eu fazia consultoria também fora da empresa, porque como eu já tinha a expertise, alguns clientes daí também me contrataram para isso, e eu ia divulgando que eu também fazia esses acessórios de decoração, que é como a gente chama. Etel, Banalmente, Etel, depois de toda essa história que você acabou saindo da empresa, acabou montando o seu próprio negócio, teve muitas idas e vindas até o negócio realmente se firmar, né? E eu queria que você contasse a importância
hoje desse trabalho conjunto, intergeracional, vamos chamar assim, né? Porque é você e tem como sócia a sua filha. Isso. Então, teve aí umas historinhas, tal, que em outra hora eu sei que a gente tem que dar uma resumida, mas a Tatiana começou comigo. A gente sempre se apoiou. Eu e os meus filhos também. A gente sempre... Eu acho que também quando a gente fica viúva, né? Que aqui no final eu só era separada e meu ex-marido faleceu, a gente acaba ficando muito junto da família. Tem outras formas também, mas acho que, sei lá, na minha foi um pouco isso. Eu, no começo, tinha muita dificuldade com a minha filha. Eu resolvi fazer um curso de comunicação e trabalhar isso, porque eu sabia que ela era quem ela era, eu é que tinha que mudar. E daí eu mudei e construí uma relação com ela de amizade. Eu era mãe, sim, em muitas horas, mas eu queria que ela me visse também como amiga. Em quem ela podia se apoiar, em quem ela podia contar na vida dela. E isso foi construído entre a gente. E quando a gente começou, porque a Tati sempre foi, a gente sempre participou, ela, mesmo hoje ela estando morando fora, ela continua sócia, continua trabalhando, ela que me fez rever todo o jeito que eu estava trabalhando enquanto ela estava fora, quando ela voltou de novo para o Brasil. E daí chegou uma hora que eu falei, bom, você não está encontrando o trabalho que você quer, você já está trabalhando na empresa, vamos ser sócia, então? Realmente sócias? Ela falou, tá bom, eu gosto. Eu falei, se é isso que você quer, porque você estudou, você fez, enfim. Inclusive, o projeto dela de final de tese foi a própria Tecartes. Então, eu sabia que ela estava ligada à coisa. E ela sempre participou muito. Então, ela fazia principalmente a parte de desenvolvimento e financeiro, e eu fazia captação de clientes. E o que foi importante quando a gente resolveu assumir que a gente era sócia? Como é que ia se dar essa relação? Então, já não era mais mãe e filha, eram duas sócias. E como é que a gente ia se respeitar nessa relação? Então, o que a gente combinou? Olha, você é a parte comercial. Se você tiver se eu, Etel, tiver um cliente que eu queira pôr e você não concorda, eu discuto com você, ok? Eu tenho que te convencer. Se não te convencer, você aceita a minha posição, porque esse é meu departamento. Em contrapartida, se a gente resolver, se você achar que tem que comprar uma máquina, e você discute comigo, e eu não concordar na compra dessa máquina, você compra, porque o departamento é seu. Você sabe que essa é uma dica preciosa. São muitos negócios familiares que existem por esse Brasil afora, né? Especialmente para as pessoas acima de 50, 60, 70 anos e mais, que acabam empreendendo depois de uma certa idade e a família acaba trabalhando junto. Então, é muito bacana a maneira como você está expondo para a gente, que foi esse aprendizado conjunto entre vocês duas, né? E eu queria saber também, na questão, me parece que são mulheres de 50 a mais também, que você acaba fazendo parcerias. Isso. Então, é assim, começou com eu tinha uma moça que trabalhava em casa e ela tinha habilidades também para fazer isso, para fazer artesanato. Então, quando entra, é assim, não são 2, 3, é 100, 200, hoje em dia 10 mil, já chegamos a fazer 170 mil por mês. Então, e aí? Como que faz? Vamos contratar? Não vamos? Porque, assim, antes, sim, eu tinha um galpão de 200, teve uma das fases que eu tinha um galpão de 200 metros, e tinha 3 pessoas CLT, e tinha não sei mais o quê, bom, enfim, era toda uma estrutura. Quando a Tati entrou, ela falou assim, primeira coisa que nós vamos fazer, ela disse que teve uma noite de fúria, e fez todas as contas da Tecartes. E daí ela falou assim, podemos conversar? Podemos, isso logo de manhã. Eu falei, o que eu fiz? Aí ela falou assim, por quanto tempo você vai querer trabalhar
para pagar a Tecartes, porque você está tratando a Tecartes como um hobby. Porque você está pagando para ter a Tecartes. Uhum. Se você quiser como hobby, ok. Mas se você quiser como sua empresa, nós vamos ter que mudar isso. Ou seja, importante fazer um plano de negócios, fazer cursos, ou seja, ir atrás de conhecimento para poder empreender, né? Sim, eu tinha feito de qualquer forma, mas você precisa de vez em quando dar uma parada e ter alguém de fora que veja algumas coisas. E eu estava trabalhando meio período num, meio período no outro, trabalhando feito doida. Tá. O fato de ter as meninas lá ajudando, a gente chama carinhosamente de meninas, tá? Que nessa hora já eram algumas já, eu tinha uma gerente que também estava para coordenar as coisas, mas que não estava de fora para ver isso. Tá. Nem fazendo toda a parte de finanças e tudo mais. Precisa, e eu sabia que precisava. Eu sempre fui, desde que eu resolvi dar o nome 2007 oficialmente de empreendedora, eu sempre participei do Sebrae, pegando mentoria, fazendo cursos, da Fisesp, que fazia cursos, da Rede Mulheres de Empreendedoras, Itaú Mulheres Empreendedoras, eu assisti um monte de coisa. Também fiz, a partir de 2012, eu meio que estudei a parte da internet, como é que a gente trabalhava com isso. Na indústria também eu tive que aprender muita coisa em termos de internet, porque tudo era pelo computador. Uhum. Então, sim, mas teve que alguém de fora realmente que eu escutasse e que me falasse isso. Então, eu falei, bom, então vamos achar uma solução. Eu vou fechar a empresa, e também, claro, não é para ser, você sabe qual é o nosso caminho. O nosso caminho é que a gente fique que eu fique só com a Tecartes. Depois disso foi que ela entrou. Então, o que a gente decidiu fazer? Você vai devolver esse galpão, que os teus custos fixos estão altos, ponto. Então, nós vamos quase zerar. Foi o que a gente fez. Vai voltar para ter a Tecartes na sua casa. Então, nós vamos morar mais perto das meninas que já trabalham com a gente. Elas vão ser MEI, o que na época também facilitou, porque foi quando tinha essa lei do MEI muito mais fácil de abrir e de ser e tal, e que você não precisava pagar tanto. A gente paga o INSS, também é uma forma delas terem a aposentadoria delas. Elas trabalham na casa delas, a gente dá toda a estrutura, são mulheres, na maioria, mulheres acima de 50 anos, elas trabalham na casa delas, a gente dá treinamento, material, ouvido, está sempre pronta para o que elas precisarem. Às vezes a gente faz mentorias, às vezes eu já teve uma vez que a gente contratou uma fisioterapeuta para convencer que elas não podiam trabalhar tudo direto na madrugada inteira, que elas tinham que levantar de hora em hora, tinham que tomar água, deixa um copo d'água perto. A gente se preocupa com elas como pessoas. Etel, muito bacana essa experiência, mas assim, eu queria, infelizmente, nosso tempo está acabando. Então, eu queria ainda que você me dissesse o seguinte: idadismo, né, que é o preconceito em relação à idade, especialmente aqui no nosso caso, contra as pessoas mais velhas. Eu quero saber, você já sentiu o idadismo, o preconceito na pele em função da idade? Como empresária, eu senti que era mais o produto que eu trabalhava, que as pessoas não acreditavam que alguém poderia se sustentar com aquilo. E sustenta 2 famílias, a minha e a da minha filha. E a outra, mas eu senti idadismo, por incrível que pareça, no ano passado, quando eu fui comprar um apartamento. Eu resolvi comprar um apartamento e fui pedir, eu tinha uma parte, metade, e fui pedir a outra metade. Gente, eu saí revoltada de uma Caixa Econômica, que eles me propuseram menos da metade do que eu pedi, e a moça falava assim, mas eu não posso fazer nada, é por causa da sua idade. Mas espera aí, para pagar o imposto de renda eu tenho dinheiro, eu tenho bem, eu tenho investimento,
eu trabalho, não parei de trabalhar. Por que eu não posso ter como qualquer outra pessoa? Ela falou, por causa simplesmente da sua idade, não adianta. Eu precisei pôr o nome da minha filha para conseguir comprar o meu apartamento, e eu que batalho, é do meu dinheiro e tudo mais, entendeu? Então, foi a primeira vez, de verdade, olha que eu participo, na minha vida pessoal, eu participo de um monte de grupos de longevidade, eu estudo longevidade, tanto a espiritual, quanto participo do grupo Trabalho 60+, do Lab 60+, que são grupos que estão para mudar exatamente isso, o Mature Fest, a agência Mature, para que a gente possa mudar esse conceito e preconceito que tem contra a gente. Estamos trabalhando, contribuindo ainda para a nação, de várias formas. Eu emprego pessoas. Se não emprego direto, eu emprego indiretamente. Trabalho intergeracionalidade. Então, também tem outras famílias e outras pessoas que estão sendo beneficiadas pelo trabalho que eu faço e que estou propondo. A gente tem um trabalho social também pela Tecartes, que trabalha com escolas, já trabalhamos com voluntárias do GRAAC, ensinando os laços para que elas possam fazer ou aprender um outro ofício, ou ajudar na renda. Então, caramba, como é que chegam para mim e falam assim que eu não posso ter um empréstimo porque vai até 85 anos? Concordo com você, todo o meu apoio, meu carinho, solidariedade, tanto minha quanto do programa, viu, do Mais 50, que abre exatamente o espaço para que a gente possa ajudar a construir um novo olhar sobre o envelhecer, né? Eu quero te agradecer por demais, por você ter compartilhado com a gente a sua história, com tanta sinceridade, com tanta honestidade, viu? Muitíssimo obrigada e vida longa a Tecartes e a vocês. Obrigada. E assim, o meu recado para os 60+, é: não tente fazer tudo sozinho, isso serve para a vida longeva nossa. Tenha, cultive e semeie a relação com os amigos e aproveite tudo que você tem à disposição. Nunca deixe de aprender, nunca deixe de ter sonhos com data para realizá-los e vai atrás. Tudo nós podemos, de uma forma ou de outra. Lindo! Muito obrigada, viu? Adorei a nossa conversa. Sim. Obrigada a vocês também que nos acompanham aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, nos acompanhe no YouTube e nas redes sociais. Beijo grande, Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Até a próxima.